Glória a Deus. Acharam aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós fizemos a leitura oficial nesse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo número 20. Se você puder deixar aí a sua Bíblia aberta. Eu quero ler o 9, diz assim, repetindo, o que eu já li. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Deixa eu orar com você mais uma vez. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, tudo quanto nós necessitamos ouvir nessa noite. Eu sei que o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, por isso eu clamo a Ti, ó Deus, expressando a minha total dependência de Ti nesta noite, rogando que o Senhor venha me abrir a porta da palavra, e que eu seja apenas um instrumento do Senhor, para que vidas sejam tocadas, e a Tua igreja seja abençoada, para a glória do Teu santo nome, amém. Queridos, esse texto da palavra de Deus, que está no livro histórico de Atos dos Apóstolos, onde o Dr. Lucas, ele narra os atos do Espírito Santo, agindo na igreja primitiva, agindo na vida dos primeiros cristãos, dos primeiros apóstolos. E nós vemos muitas coisas incríveis, maravilhosas, sobrenaturais acontecerem naquela igreja através da ação do Espírito de Deus. Nós sabemos que o Deus da igreja primitiva é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que continua agindo em favor daqueles que confiam nele. Mas nós vemos as narrativas bíblicas que aumentam a nossa fé. A palavra diz, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós lemos esta narrativa da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, aonde ele passara plantando igrejas, e agora, na sua última viagem, ele passa visitando, revendo os irmãos, fortalecendo o trabalho e ficando um tempo em cada lugar. A Bíblia nos dá conta que ele sai da Macedônia, ele sai de Filipos, e ele chega numa cidade chamada Troade, e ali havia uma igreja estabelecida, ali havia um trabalho plantado, fruto da obra missionária, ali havia irmãos que se reuniram para celebrar a Deus, para adorar a Deus, talvez não diferente de nós no dia de hoje. A Bíblia diz que Paulo ficou apenas um pouco de tempo ali, apenas 7 dias. No último dia era domingo, o primeiro dia da semana, e nos dá a entender que aquela noite era uma noite de ceia, porque eles se reuniram para partir o pão. E a palavra diz que Paulo, ele começa a ministrar a palavra. Eu fico pensando se nós hoje, a igreja de Campos Sales, tivesse o privilégio de receber o apóstolo Paulo para ministrar a palavra. Eu penso que talvez esse espaço seria pequeno para a quantidade de pessoas que viriam para ouvi-lo. Eu penso no privilégio daqueles irmãos que tiveram, sabendo que Paulo não voltaria mais ali, mas tiveram de ter o apóstolo Paulo naquele culto, e Paulo estava empolgado. E eu entendo, pelas narrativas bíblicas, que Paulo não era um varão eloquente nas palavras.
ele era ensinador. Não era como alguns que nós conhecemos, que são bem avivados, bem pentecostais. E a Bíblia diz que Paulo, tomado pelo Espírito de Deus, ele começa a transmitir a palavra. Os irmãos daquela época, irmãos, não tinham esse privilégio que eu e você tem hoje, de ter uma Bíblia escrita, de já ter as cartas paulinas, de ter os evangelhos. A história estava sendo escrita ali. E quando uma história, ou melhor, quando um fato está acontecendo, às vezes você não se dá conta, no momento em que ele está acontecendo, de que aquele fato, aquele acontecimento, ele vai entrar para uma história. Por isso que nós não podemos perder nem um minuto do nosso culto, porque esse culto que está acontecendo hoje, nunca mais vai voltar. Terão outros melhores, mas lá na frente você vai ouvir alguém testemunhando daquele dia que a banda tocou adoração reconhecida. Alguém vai se lembrar daquele dia que as irmãs adoraram aquele hino, que o louvor cantou junto com a banda. Alguém vai se lembrar daquele culto. Aquele culto entrou para a história. E o nosso Deus é o Deus que cuida da igreja através da história. E Paulo estava ministrando a palavra, e Paulo prolonga a prática da palavra. A Bíblia diz que perto da meia-noite eles estavam num lugar superior. Não era um templo bem confortável como esse. Eles estavam reunidos talvez num cenáculo, algum lugar amplo. E a Bíblia diz que ali havia muitas luzes. O texto é enfático dizer, nessa versão que nós conhecemos ou em outros, dizendo que ali naquele lugar havia muitas luzes. E Paulo estava reunido com a igreja. A igreja estava ali se alimentando da palavra. E é tão bom quando nós nos reunimos para cultuar, para adorar e para ouvir a palavra. Sabe que hoje a prática da palavra, ela tem sido deixada de lado por algumas igrejas, por algumas pessoas, e as pessoas às vezes pensam que o culto bom é aquele culto onde tem somente reteté. E olha que eu sou pentecostal, e é verdade, é gostoso nós que somos pentecostais, quando tem aquele culto cheio de língua estranha, de profecias, não é bom? Sim ou não? Nós somos assembleianos, uma igreja centenária, que nasceu no fogo do Espírito. Mas às vezes a gente associa um culto bom relacionado a apenas um movimento pentecostal. E a gente se esquece, irmãos, que o culto não é a gente que tem que achar bom, porque o culto não é para me agradar. E o que tem de pessoas fazendo culto para agradar homens, o que tem de pregadores preocupados em atender uma plateia, o que tem de ministérios sendo formados, querendo trazer a forma, o molde, os conceitos que o mundo oferece para atrair mais gente. Irmãos, nós temos que ter a consciência que quando a gente vem para o culto, a gente está vindo trazer algo para oferecer a Deus. O nosso culto, ele deve ser direcionado para agradar a Deus. Então se eu canto aqui, eu não devo pensar, eu vou cantar esse que a igreja gosta, não. Eu devo cantar um culto que exalte a glória do Senhor. Eu devo louvar uma adoração que renda a Ele o que é devido. Irmãos, quantas pessoas elas vêm para um culto e estão preocupadas com quem veio, com quem deixou de vir, estão preocupados com o que está acontecendo lá fora. Irmãos, se você conseguiu vencer as maiores batalhas espirituais que se formaram para chegar até aqui, não
perca o teu tempo na casa de Deus, venha para o culto e entra no culto, porque o culto é para o Senhor. Aleluia! Nós devemos parar de se preocupar. Ah não, eu vou começar o culto tal hora, mas aí eu preciso esperar a igreja chegar. E tem gente que marca às 7, começa às 7h30, põe aqui 2, 3 para ficar cantando, esperando o povo chegar. Irmão, se o culto é para Deus, eu não devo estar preocupado se A ou B está aqui. O culto é para Deus. Deus está recebendo a minha adoração, Deus está recebendo o meu louvor. Eu não vim aqui para me mostrar para o pastor, eu não vim aqui para mostrar para o meu regente, eu não vim aqui exibir a minha roupa, eu não vim aqui me mostrar para a sociedade que eu sou crente, não. Eu vim aqui porque eu quero adorar aquele que é digno de receber a minha adoração. Quando a igreja tomar essa consciência, os nossos cultos irão mudar, porque quando eu chegar aqui, eu vou estar preocupado em oferecer o meu melhor. Ah, irmãos, quando você vir para cá, tocar, cantar, pregar, dar um testemunho, dar uma saudação, ou apenas cultuar, venha para agradar a Ele, porque dele, é por Ele, é para Ele todas as coisas, a Ele, pois, seja a glória para sempre. Você pode levantar as mãos ao céu junto comigo e dizer: eu te adoro, Senhor. Araia, subia, narra, soube a caia. A igreja estava reunida. A igreja estava reunida. E eles foram apenas com um propósito de receber a palavra. Eu estava dizendo que é maravilhoso todo o mover do Espírito, mas é muito bom quando a gente ouve a palavra. E quando a gente ouve a palavra, a gente é alimentado pela palavra, a gente não precisa sair buscando qualquer coisa que este mundo oferece. E tem muita gente que fica buscando tanta coisa, porque ela não consegue se satisfazer em Deus. Tem pessoas que não conseguem se contentar em Deus. Sabe, é igual quando você acaba de sair de uma churrascaria, de um rodízio, sabe? Quando você sai, pode te oferecer a melhor pizza, pode te oferecer aquele lanche gourmet com hambúrguer de 120 gramas, você diz: eu não quero, eu estou saciado. É assim ou não é? É desse jeito. Da mesma coisa, se você comer aquele lanche, vão te chamar: vamos lá na pizzaria, vamos lá na churrascaria, você vai dizer: não, agora não. Por quê? Porque você está plenamente satisfeito. E a igreja deste tempo, ela precisa aprender a se contentar e satisfazer na palavra. Porque senão acaba o culto, as pessoas ficam procurando no YouTube esses pregadores, ficam procurando esses coaches da atualidade. Eu não tenho nada contra coach, não, de jeito nenhum, mas eu acho que cada um na tua. Púlpito é lugar de pregar a palavra. Púlpito não é lugar de procurar autoajuda, não. Aqui é lugar de procurar ajuda que vem do alto. Porque o movimento coach, ele pega o teu melhor e ele explora o teu potencial, mas o evangelho de Jesus Cristo, ele pega e aperfeiçoa a tua fraqueza. O evangelho de Jesus faz isso. Ele não está preocupado se você é bom, ele não está preocupado se você tem um potencial, ele não está preocupado se você se destaca, não. Ele usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ele usa as coisas vis, desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. Igreja onde tem palavra, o pecado não tem lugar. Igreja onde tem palavra, o inimigo não encontra brecha, porque a palavra é a base, é o alicerce. Alguém pode até tentar lançar uma semente de uma erva daninha, mas pelo poder do Espírito de Deus, a igreja vai ter discernimento daquilo que não é. E por isso nós temos que valorizar os cultos, as ministrações, o momento da palavra. A igreja estava atenta, prestando atenção na pregação de Paulo. E Paulo não estava com pressa de acabar, que nem eu estou hoje.
que eu tenho um problema com o relógio. Eu olho ali 19h52, eu fico desesperado. Mas era meia-noite. Imagina, irmão, se hoje o pastor Ricardo acabar meia-noite, antes de eu acabar, o telefone do Santo Apóstolo está tocando. Esse homem está doido, pastor. Mas Paulo estava lá pregando. Tinha a palavra. O povo não foi embora. Porque onde tem a ação do Espírito de Deus, a igreja não vai embora. Sabe quando a gente quer ir embora? Quando tem essas coisas aí no culto, que não é a presença. Quando tem barulho, quando tem desabafo, quando tem, sabe, um monte de coisa que não é a palavra. Mas quando tem palavra é gostoso da gente ficar ouvindo. E aí a Bíblia diz que tinha um jovem ali sentado. Hoje é culto pastoral, tá bom? Fala para o teu irmão assim, é culto pastoral. É palavra pastoral. É culto de ensino. Então, tinha um jovem ali, o nome dele era Eutico. Como é que era o nome dele? Eutico. Eutico era um jovem, a Bíblia diz, que ele sai do meio do povo e ele vai sentar lá na beirada da janela. Ele se distancia dos irmãos. Talvez ele ficasse ali enfadado. Porque quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Mas quem é carnal, irmãos, tudo cansa. Quem é carnal, quem é natural, nada agrada. E ele acha, como eu estava dizendo, que o culto tem que ser para ele. Acaba o culto, ele diz, o culto não foi bom, a palavra não foi boa, o louvor não foi bom. Mas louvor não é para você, a palavra não é para você. Mas quem é espiritual está absorvendo tudo. Quem é espiritual olha para a palavra e diz assim, ouve tudo e retende o que é bom. Só que a gente tem um defeito, a gente ouve tudo e retende o que é vocês que estão falando. Que quando acaba o culto, quando acaba alguma coisa, a gente pega só a parte ruim e não faz que nem Maria, que fica com a melhor parte. A gente pega a parte ruim e fica disseminando aquilo. Eu já disse para os irmãos, quando virem para a igreja, vem com 2 sacos, um com fundo e outro sem fundo. Aprendi com o pastor Sabino, o que é ruim, que você achar que é ruim, joga no saco sem fundo, que já vai embora. O que é bom, guarda. Guarda a palavra. Guarda o louvor. Sabe por quê? Porque é alimento para a tua alma. Sabe por quê? Porque é força para a tua vida. Sabe por quê? Porque é renovo para o teu ser. Mas ali o problema era que alguém se distanciou, se sentou na beirada da janela. E sabe o que eu acho incrível? E aí aplica a palavra pastoral. É que Eutico talvez estivesse com familiares, talvez estivesse com um amigo, eu não sei com quem ele estava, mas ninguém percebeu que ele se ausentou. Eutico se distanciou e ficou isolado na janela, e ninguém percebeu que ele estava isolado, ninguém percebeu que ele estava sonolento, ninguém percebeu que ele estava dormindo. Irmãos, nós da igreja deste tempo, nós precisamos parar de ser individualistas. Sabe por quê? Porque a gente às vezes se preocupa só com a gente. Às vezes a gente não observa as pessoas que estão à nossa volta. Dá uma olhada aí para o seu lado, dá uma olhada atrás de você. Dá uma olhada do outro lado. Você vai ver que tem pessoas à sua volta. E às vezes uma igreja grande, por misericórdia de Deus, já passei em outras igrejas também assim. E às vezes numa igreja grande, cria-se às vezes os grupinhos familiares ou de amigos. E pode ter, não tem problema. Só não pode ter facção. É porque às vezes a gente se relaciona mais, né? É por causa do trabalho, é por causa do departamento, é normal. O que não pode é haver exclusão.
O que não pode é haver divisão. O que não pode é chegar na igreja e dizer assim, ó, se está bom para mim, ó, azar o seu. O que não pode é isso, é deixar de se importar com as pessoas. Porque a igreja aqui é uma família. Igreja aqui a Bíblia diz que nós somos um corpo só. E você sabe muito bem no seu corpo, se você encravar a unha do dedinho minguinho lá do pé, como incomoda. Eu fui fazer mudança sem querer, eu cortei aqui, ó. Parece que meu corpo todo está dentro. Tudo que eu vou fazer, eu bato esse bendito desse corte. Por quê? Porque se uma parte do corpo está enferma, todo o corpo sente. Se tiver uma parte do corpo infeccionada, dá febre, dá sintoma de enfermidade. E a Bíblia, ela faz essa analogia, essa comparação, como igreja sendo o corpo de Cristo. Agora, como que eu, sendo corpo, eu posso ver um irmão, uma irmã doente, enfermo, se distanciando e eu não me preocupar? E a gente é especialista em transferir responsabilidade. Ah, Eutico está dormindo, Paulo que está demorando. Eutico está dormindo, Paulo que não está vendo. Eutico que está dormindo, a família dele que preste atenção nele. Irmãos, nós temos que voltar a ser igreja. Nós temos que voltar a ser corpo. Nós temos que voltar a ter união, a ter unidade. Nós temos que voltar a praticar o amor. Porque dizer que ama é muito fácil, é. E todos nós dizemos que amamos. E eu digo para você, você pode até fazer muitas coisas sem amor, mas grave isso, é impossível você amar de verdade e não querer fazer nada. E a igreja precisa voltar a isso, voltar ao seu primeiro amor. E a Bíblia nos diz, escrevendo à igreja em Éfeso, ó, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, então lembra-te de onde caíste, volta lá, restaura o primeiro amor. Porque o primeiro amor, ele me faz importar com a igreja. O primeiro amor, ele faz o meu coração queimar pelas coisas de Deus. O primeiro amor me faz ter desejo de me envolver na obra do Senhor. O primeiro amor me faz eu me importar com as pessoas que estão à minha volta. E nós como igreja, nós não podemos agir como estes irmãos que deixaram o Eutico de lado. É preciso nós começarmos a observar pessoas que estão se distanciando. A igreja primitiva, ela cresceu como? Unida, todos os dias, no partir do pão, nas orações, todos os dias, servindo ao Senhor. Não tinha individualismo, não tinha egocentrismo, não tinha arrogância, soberba, não tinha, o que importa sou eu, não. A igreja primitiva cresceu porque eles tinham tudo em comum, porque a dor de um era a dor do outro, porque o que um sentia, o outro também passava a sentir. Se tem alguém enfermo, se tem alguém fraco na fé, ai, irmão, eu devo me importar, como é que eu faço? Esperando o pastor, às vezes o pastor nem sabe, às vezes o pastor nem percebeu, mas é obrigação dele, é verdade, mas às vezes a gente não consegue alcançar. Mas se você também é corpo, você vai ver alguém, você vai se importar com alguém, você vai notar alguém, você vai perceber alguém. Eu quero declarar que o Espírito de Deus vai começar a dar percepção espiritual para crentes deste lugar.
Eu quero declarar que o Espírito de Deus vai começar a abrir a visão espiritual de crentes neste lugar. Por quê? Porque quando você vê alguém se distanciando, se afastando, se desanimando, você vai ser o primeiro a mandar uma mensagem, você vai ser o primeiro a pegar o celular e ligar, você vai ser o primeiro a procurar o pastor e dizer: pastor, fulano de tal tem tempo que não aparece. E aí a igreja vai ser igreja. A igreja vai voltar a crescer. A igreja vai voltar a se integrar nas coisas de Deus. Eutico estava lá, ninguém percebeu. De repente Eutico dormiu. Ele não estava cochilando não, irmãos. Ele estava dormindo mesmo. Cutuca alguém e diga assim: não dorme. Diga para ele: se você dormiu, eu vou te acordar, rapaz. Cutuca ele, diga assim: se você parar, eu vou atrás de você. Agora virou sério, né? Olha para trás e diga assim: se você parar, eu te pego, eu te puxo. Nós não vamos deixar você para trás. Tem coragem de dizer isso para alguém, apontar lá no meio e dizer: nós não vamos deixar você para trás. Sabe por quê? Nós somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Aleluia. E tem hora que a gente precisa perceber isso. Sabe o que eu acho interessante? Quando Eutico cai, a Bíblia diz assim: tomado de um sono profundo. Esse estava tomado, não era da glória, né, Aires? Lhe sobreveio, de um sono profundo que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo. A Bíblia diz que ele foi levantado como morto. Caiu do 3º andar. Já pensou? Imagina o susto daqueles crentes. Quando ele caiu, que perceberam. Mas por que não percebeu antes? Por que não se atentou antes? É aqui que eu quero tratar com a igreja. Tem coisas que podem ser evitadas, irmãos. Não espere cair do 3º andar para a gente ter que ir atrás. Não espere virar as costas e ir embora para a gente então dar o devido valor. E a gente é especialista em dar valor só depois que perde. A gente é especialista em valorizar as coisas que estão lá fora e não valorizar o que nós temos aqui dentro. A gente é especialista em olhar pela janela e valorizar o que o mundo está oferecendo, mas a gente não consegue olhar para o que Deus está fazendo no nosso meio. A gente é especialista em achar um canal de YouTube, a gente é especialista em achar um grande pregador, em achar um grande ministério e começar a olhar e dizer: nossa, uau, o que está acontecendo lá? Mas você não se atenta pelo que Deus já está fazendo aqui. E aqui você é abençoado, aqui a tua família é abençoada, aqui você é alimentado, aqui você é cuidado, aqui o Espírito de Deus está agindo em teu favor. Não espere ir embora, não espere perder, não espere cair do 3º andar. Mas quando caiu, eu observo algo importante. Paulo parou o culto. Paulo parou a mensagem. Porque uma vida, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro.
Ele não se preocupou com liturgia, o que alguém ia falar, o que alguém ia fazer, como é que alguém ia reagir. Irmãos, quem está na frente de um trabalho, um pastor, ele não tem um protocolo para seguir. E às vezes o pastor toma certas decisões que desagradam um ou outro, que às vezes a igreja ou um ou outro não entende. Mas eu quero dizer para você que o intuito de um pastor, o meu intuito, não é satisfazer A ou B. Eu estou aqui para servir a igreja, mas antes de servir a igreja, eu estou aqui para servir a Deus. E eu vejo aqui uma quebra de protocolo. Paulo para o culto, para a pregação, mas Paulo desce lentamente. Eu não sei se todos os irmãos foram, eu não sei se alguém ficou murmurando, eu não sei. Não sei se alguém disse também, olha, estava dormindo, aqui não é lugar de dormir. Pode ter certeza que tinha uns crentes desse ali. Quem diz que fala assim, sabe, perdão, a palavra chula, bem feito. Mas Paulo se importou. Sabe o que Deus está falando com você? Se importa. Se importe com alguém. Se importe com quem está dormindo. Se importe com quem está distante. Se você na tua mente, o Espírito de Deus está te fazendo lembrar de alguém aqui, ó, que você sabe que está parado, está distante, o Espírito de Deus está te fazendo lembrar, você vai atrás dessa pessoa, você vai parar tudo. Paulo desce, chega lá embaixo, e a Bíblia diz que ele estava morto. Mas daí Paulo se abaixa. Paulo pega aquele menino nos braços. Mas pastor, eu sou obreiro. Pastor, eu sou líder. Pastor, eu vou ter que me abaixar. Tem hora que tem que se abaixar. Tem hora que você vai ter que ir a lugares aonde você nunca foi. Tem hora que você vai ter que fazer alguma coisa que você nunca fez. Mas tenha certeza, se o Espírito de Deus estiver te direcionando, Ele vai honrar a tua atitude. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Um abraço que cura. Está escrito que ele orou? Está escrito que ele falou para a igreja, levanta a mão, vamos levantar um clamor. Está escrito isso? Não está escrito. Ele apenas abraçou o menino e disse assim: a alma está nele. Ainda tem vida. Ainda tem esperança. Depois que ele socorreu, abraçou, ele disse assim: agora vamos voltar para o culto? Agora já passou das 8 mesmo. Aí Paulo pregou até de manhã. Ele falou assim: eu vou embora mesmo no dia seguinte. Esse povo que fica aí. Mas uma alma foi alcançada. Um abraço que trouxe vida a alguém que estava morto. Fique em pé, por favor. Sabe o que o Espírito de Deus está mandando eu fazer? O Espírito de Deus está mandando eu dizer para você: você precisa abraçar alguém. Eu não sei se você vai sair daqui do púlpito, vai lá na porta. Não sei se você vai sair da porta e vai vir aqui na banda, no louvor, eu não sei. Mas o Espírito de Deus está colocando pessoas em corações. E um abraço, ele traz cura. Um abraço apenas, ele traz vida. Eu não sei se alguém que está do teu lado, talvez alguém chegou aqui e está ferido. E quantas pessoas a gente ouve dizendo assim: apenas um abraço eu saí curado. Sabe por quê? Quando você abraça, é o coração batendo do lado do outro coração. Um abraço transmite o amor. E às vezes não adianta orar muito sem amar nada. Às vezes não adianta participar de tudo
e não amar nada. Às vezes não adianta querer ser o tal, a tal, sem poder olhar para o lado e abraçar alguém que está ferido, sangrando. Eu declaro que é um tempo de cura para vidas deste lugar. Eu declaro que é um tempo de restauração neste lugar. E Deus vai usar a minha vida, vai, mas Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar você, porque Deus vai mostrar para você alguém que está ferido, alguém que estava até mesmo morto, mas através do teu abraço, através do teu amor, através da tua percepção, vidas serão trazidas novamente à vida. Pastorada vai louvar aquele hino de novo. Dá microfone para a pastorada, pelo amor de Deus. Sonoplasta, senão não vou te abraçar depois, hein? Vem aqui, pastorada. Você tem liberdade de sair do teu lugar, depois eu vou orar. Se você puder sair do seu lugar, abrace alguém. Abrace 2 pessoas, abrace uma pelo menos. Se você sentir no coração que precisa abraçar alguém, talvez aconteceu algo no meio do caminho. Você sabe que aconteceu algo hoje à noite do perdão. Não adianta estarmos aqui, todo mundo bonito, aparelhado, louvando, tudo muito lindo, e se não tem perdão. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto, os obreiros podem descer do altar e vai abraçar. Você. Vai, abraça. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Vai. Existe vida aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não acabou, espalharam por aí que já terminou, que é o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear a enxergar que ainda tem vida aí, que mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear a enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir,
mas eu estou dizendo aí, desiste, vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Eu vou chegar. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo aí, desiste, vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Aleluia.